Olá! O tema do vídeo de hoje é: o estresse pode nos matar? E se isso for possível, como é que isso aconteceria? Para responder essa questão, eu vou falar do que a neurociência tem descoberto sobre o mecanismo do estresse, para que ele serve e como ele atua no nosso cérebro. Depois, eu vou apresentar os resultados de pesquisa sobre o impacto do estresse no nosso corpo e como isso pode estar relacionado com o abuso narcisista. Por fim, eu apresento para você algumas alternativas para você conseguir reduzir o estresse na sua vida. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana trago novos vídeos sobre psicologia, narcisismo e abuso narcisista. Para quem não me conhece, meu nome é Valentina Devibur, eu sou psicóloga clínica especialista em narcisismo, eu atendo pessoas online e sou fundadora do canal Intimidade Sublime. O objetivo desse canal é trazer para vocês conhecimentos sobre psicologia, narcisismo e abuso narcisista e formas de tratamento que podem ser úteis. Sobre a questão do vídeo, se o estresse é capaz de nos matar, a resposta para essa pergunta não é simples. Isso porque o estresse não é em si uma coisa negativa, ele pode ter dimensões muito positivas. Eu te aviso que em alguns momentos desse vídeo ele será bastante teórico. Eu peço que você tenha um pouco de paciência, porque para entendermos os efeitos do estresse, primeiro a gente tem que entender como é que o cérebro funciona. Como é que ele atua sobre as nossas emoções e sobre o nosso corpo? Quando a gente entende quais são os mecanismos que estão por trás dos sintomas físicos ou psicológicos, a gente consegue pensar em melhores estratégias para fortalecer a saúde, para prevenir doenças e para propor métodos terapêuticos mais efetivos. Para te ajudar a entender a lógica desse vídeo, ele está dividido nas seguintes partes. Primeiro, eu vou falar sobre o que a neurociência tem descoberto sobre os mecanismos do estresse no cérebro. Depois, eu vou explicar como funciona a área do cérebro que é responsável pelas nossas emoções, o sistema límbico. Em seguida, eu descrevo como atuam em nosso corpo os hormônios que foram produzidos a partir do estresse e quais as consequências de vivermos situações de estresse crônico, como que acontece, por exemplo, na situação de abuso narcisista. Fazendo esse caminho, você vai entender claramente como e por que o estresse pode prejudicar a sua saúde. E por fim, porque eu acho que é muito importante ver o lado positivo das descobertas, eu vou falar do que você pode fazer para reduzir os danos causados pelo estresse e para recuperar a sua saúde. Então, você já se perguntou alguma vez para que serve o estresse? Ele serve para nos proteger das ameaças. É um sistema de proteção natural que nós temos. O que acontece, por exemplo, se a gente está andando numa mata e vê uma cobra? Eu já usei esse exemplo no outro vídeo. Quase imediatamente o nosso corpo reage buscando a nossa sobrevivência. E isso é muito bom. Nós nos preparamos para enfrentar ou para correr da cobra. Mas como é que isso acontece no nosso corpo? Assim que a gente vê o animal, se ativa no nosso cérebro algo como se fosse um sistema de alarme. A gente vê a cobra ou pensa que viu, a reconhece como sendo alguma coisa perigosa que pode nos matar e reage. A gente reage de uma forma diferente quando a gente vê uma cobra ou uma borboleta, por exemplo, porque um dia nós aprendemos que uma cobra pode nos matar. O nosso cérebro e o nosso corpo, eles querem proteger a nossa vida e sentir estresse nesse momento é uma reação totalmente natural. Então, o estresse não é ruim em si mesmo. O problema está no excesso de estresse, na impossibilidade do corpo voltar ao equilíbrio depois de vivermos experiências estressantes. O problema é o estresse continuado no tempo. Como funciona o estresse no cérebro? Como podemos explicar essa nossa reação desde o ponto de vista da neurociência? Existe mais de um circuito do medo no cérebro. Eu vou falar do que é mais conhecido. O cérebro é um órgão super complexo e estamos apenas começando a entender o seu funcionamento. Ele tem 86 bilhões de neurônios e consome cerca de 20% de toda a nossa energia. Uma das teorias sobre o cérebro é baseada nos trabalhos de Paul MacLean. Ele propôs um modelo na década de 50, onde ele dividiu o cérebro em 3 partes. Uma parte mais interna, que foi chamada de parte reptiliana do cérebro. Esse primeiro nível de organização cerebral, ele é responsável por controlar praticamente todos os processos, reflexos automáticos do nosso corpo, como batimento cardíaco, a respiração automática, a pressão sanguínea, a musculatura lisa do sistema digestivo. Essa é uma parte muito antiga do nosso cérebro. A segunda parte, mais central, foi chamada por ele de sistema límbico. Ela aparece principalmente nos mamíferos. Eu vou falar muito do sistema límbico porque ele é o principal responsável pelas emoções e pela memória. A terceira parte do cérebro, mais externa, é chamada de neocórtex. O neocórtex é maior nos vertebrados e nos mamíferos, mas ele expandiu bastante nos macacos e principalmente nos seres humanos. Essa divisão do cérebro em 3 partes ela é didática, porque elas estão muito relacionadas entre si. Nos humanos já se sabe que o neocórtex está muito relacionado com o sistema límbico. Há uma discussão entre autores que consideram que uma parte do neocórtex, o córtex pré-frontal, pertenceria ao sistema límbico. Existe uma discussão em relação a isso. Mas a ideia de que o ser humano é um ser racional que pode agir de uma forma independente das emoções, que ele pode ser puramente analítico, ela já está mais do que provada pela neurociência que ela está totalmente errada. Todas as nossas funções corticais, todos os nossos pensamentos, eles são influenciados pelos nossos hormônios e de uma maneira indireta
Todos os aspectos corticais, o pensamento, a racionalidade, são influenciados pelo sistema límbico, pelas emoções. Um exemplo dessa influência é só você lembrar das decisões que você tomou quando você estava apaixonada, apaixonado ou apaixonade. Nesse canal todo mundo é bem-vindo. É só pensar nessas decisões para ver como é que o seu sistema límbico e as suas emoções te influenciaram. Por isso que eu faço sugestão para quem já foi vítima de abuso narcisista, de que uma das formas de evitar entrar em novas relações abusivas é ir com calma. Não tomar decisões fundamentais para a sua vida de uma forma precipitada. A paixão gerada no bombardeio amoroso, ela prejudica muito a nossa capacidade de decisão. Mas não é só o neocórtex que é influenciado pelas emoções do sistema límbico. O inverso também acontece. Nosso pensamento também é capaz de influenciar as nossas emoções. Para perceber isso, é só você começar a pensar numa situação, numa briga que você teve no passado, e ver como é que você começa a se sentir. A raiva pode voltar, ou a tristeza. Esse exercício simples é capaz de mostrar como as emoções e os pensamentos estão interligados. Assim, apesar dessa divisão didática do cérebro em 3 partes, atualmente já se sabe que todas as áreas do cérebro estão interconectadas e se influenciam mutuamente. Tem um livro muito bom do Antônio Damasio, de 1994, um neurocientista muito reconhecido, que é chamado O Erro de Descartes, Emoção, Razão e Cérebro Humano. Nesse livro, ele fala que o erro de Descartes foi separar a mente do corpo. Desde Platão, a civilização ocidental separa a mente do corpo. E as neurociências têm descoberto o óbvio, que o corpo e a mente são uma só coisa e se influenciam mutuamente. Além disso, nós também somos influenciados pelo ambiente físico e social onde nos encontramos. Entender o corpo, a mente e o ambiente como coisas separadas, seja na medicina, na psicologia ou na psicanálise, é estar aquém do que já se sabe hoje. É estar preso num paradigma, num modelo de pensamento dualista cartesiano do século XVII. Nós não somos 2 coisas, mente ou corpo. Nós somos uma coisa múltipla. É por isso que, para falar de psicologia, eu gosto de falar do que a ciência tem descoberto sobre como funciona o nosso corpo e nossa mente. Voltando para o sistema límbico, essa parte central do cérebro, que é a principal responsável pelas nossas emoções e pela nossa memória, ela também é a principal responsável pelas nossas respostas ao estresse. Se entende hoje, do ponto de vista da biologia evolutiva, que a grande função do sistema límbico nos seres humanos é coordenar as nossas atividades sociais. Como espécie, nós precisamos desenvolver a capacidade emocional para conseguirmos nos relacionar uns com os outros. Nós somos dependentes uns dos outros, vivemos em grupo, em coletividade. E é o sistema límbico que possibilita que os seres humanos sobrevivam através da vida em sociedade. O sistema límbico ele tem vários núcleos, várias áreas, mas há uma área que é particularmente importante no que se refere ao estresse e à agressividade. Essa área é chamada amígdala, ou complexo amidalino. A amígdala é um conjunto de neurônios que tem aproximadamente o tamanho e o formato de uma amêndoa. Amígdala significa amêndoa em latim. Nós temos uma amígdala em cada hemisfério cerebral. Elas estão localizadas no fundo do ouvido, numa região profunda do lobo temporal. Eu vou colocar uma imagem para você ver. O que acontece com o nosso cérebro e com o nosso sistema límbico quando nós sentimos medo? Quando a gente vê um urso, só para mudar um pouco de exemplo. Não é tão comum a gente ver urso no Brasil, mas se a gente vê um urso, como é que a gente reage? Como é que o nosso cérebro reage? Quando o vemos, essa informação é enviada por uma área do nosso sistema límbico chamada hipocampo. Essa é a área responsável pela memória e ela é altamente associativa. Por associação de experiências passadas, reconhecemos o animal e conectamos urso com perigo. Depois de reconhecer o que estamos vendo, o hipocampo manda uma mensagem para a amígdala. É ela que conecta o urso com a emoção de medo. Ela se ativa e dá um sinal de alarme, um sinal de perigo. Ela envia mensagem para várias áreas cerebrais e uma delas é o hipotálamo. Mediante o perigo, o hipotálamo, que é uma área do cérebro responsável por regular o nosso sistema endócrino, os nossos hormônios, ele envia uma mensagem para nossas suprarrenais, que está em cima dos rins, para que elas liberem os hormônios adrenalina e cortisol na nossa corrente sanguínea. Esse circuito está um pouco simplificado, mas basicamente é isso. A amígdala também envia uma mensagem para o hipocampo, a parte responsável pela memória, inibindo a sua ação. Então, se diz que no momento de muito estresse, a amígdala sequestra o hipocampo, impedindo a formação de uma memória muito clara do evento. É por causa desse encolhimento do hipocampo, que é provocado pela amígdala, que nós perdemos a memória de situações traumáticas. Nós perdemos a memória do evento, mas nós não perdemos a memória da emoção. Além disso, a amígdala também inibe a ação do córtex pré-frontal, dessa área do pensamento. Como que dizendo, agora não é hora de pensar, agora é hora de agir. E agir como? Correndo ou lutando. Tudo é muito rápido e não passa pela consciência. Os processos do sistema límbico eles são inconscientes. E o cérebro sempre ele quer gastar o mínimo de energia possível. E nesse momento, toda a energia do corpo ela tem que estar focada
na ação imediata de sobrevivência. Então, essa pequena parte do cérebro, a amígdala, ela é considerada a estrutura mais importante no que se refere ao estresse. Vamos olhar um pouco mais de perto para você entender como é que ela funciona. A amígdala é um conjunto denso de neurônios, com muitos axônios e dendritos. Você lembra o que é um neurônio? Se você não gostava de biologia, não desanima, porque agora você vai entender para que serviu você ter aprendido aquilo na escola. O neurônio é uma célula que gera e conduz sinais elétricos. Os neurônios se comunicam entre si por meio dessa corrente elétrica. Quando o neurônio é ativado, ele produz como se fosse um pequeno choque nos neurônios que se conectam com ele, e assim eles vão se comunicando. Eu vou dar um exemplo para que fique claro. Um neurônio recebe um sinal, por exemplo, a imagem do urso. Ele integra esse sinal e ele decide o que fazer com essa informação, se ele vai repassar ou não essa informação para as outras células. Se ele decide repassar a informação, ele envia sinais às células-alvo, que podem tanto ser outros neurônios, quanto músculos ou glândulas. Mas como é que é a estrutura de um neurônio para que isso aconteça? O neurônio ele tem um corpo celular. De um lado, como um sistema de entrada dos impulsos, ele tem várias projeções chamadas dendritos. Os dendritos do corpo celular, eles recebem e processam as informações que chegam. Esses sinais que chegam até ele, eles podem ser excitatórios, podem fazer com que o neurônio dispare e gere um impulso elétrico, ou inibitórios. Os sinais inibitórios fazem com que o neurônio não dispare. Mas o mesmo neurônio ele pode receber milhares de informações ao mesmo tempo. E é a soma de todas essas informações que vai determinar como é que ele vai reagir. Se ele vai dar sequência ou não à corrente. Se ele der sequência, essa corrente elétrica, o impulso nervoso, ele vai correr através do axônio. Cada neurônio tem um axônio, que é esse cabo, esse prolongamento do neurônio. A carga elétrica é conduzida pelo axônio e se dirige até a próxima célula, até o próximo neurônio. O axônio tem ao redor de si uma bainha, uma capa gordurosa chamada bainha de mielina. Essa bainha de mielina ajuda que a corrente elétrica vá até 3.000 vezes mais rápido do que quando não há bainha de mielina. O nosso cérebro só termina de se mielinizar por volta dos 25 anos de idade. Então, voltando para a corrente elétrica, quando ela chega no final desse axônio, ele se ramifica em vários terminais. Um neurônio pode ter conexões com milhares de outros neurônios. Quando a corrente elétrica chega na ponta do axônio, acontece a sinapse. Você lembra o que é a sinapse? O neurônio libera pequenas células, chamadas neurotransmissores, nesse espaço muito pequeno que existe entre a membrana dos dois neurônios. Esses neurotransmissores se ligam com os receptores do outro neurônio, que estão nos dendritos, e por meio das reações químicas, há um aumento da carga desse novo neurônio que continuará conduzindo essa informação elétrica. Então, essa corrente elétrica ela se propaga de um neurônio a outro, fazendo com que se ative determinadas regiões do cérebro. E quando essas áreas são ativadas, elas podem produzir alterações no corpo. Tem um vídeo que eu encontrei no YouTube incrível que mostra a conexão dos neurônios da amígdala com os do córtex pré-frontal, com milhares de informações que vão de um lado para o outro. Eu não posso colocar aqui por uma questão de direitos autorais, mas eu vou colocar o link na descrição do vídeo, se vocês quiserem ver depois. Eu tô relembrando essas coisas que aprendemos no colégio, porque isso vai te ajudar a entender o que acontece quando a gente sente estresse. A amígdala, aquela área do sistema límbico responsável pelo estresse, ela é formada por um conjunto denso de neurônios. Quando algo ameaçador acontece, ela tem os neurônios ativados, e isso produz a sensação de medo. Acontece que quando uma pessoa passa por períodos de estresse severo, isso pode fazer com que cresçam mais dendritos no neurônio da amígdala. Ela aumenta de tamanho. Exames de imagem mostram que algumas partes do cérebro elas podem mudar de tamanho. Provavelmente é o estresse continuado que faz com que ela fique maior. Vou mostrar aqui uma imagem das transformações de neurônio com aumento do número de dendritos para você ver como é que é. E o que acontece se ela tem mais dendritos e mais receptores de sinais de perigo? Ela cresce e fica mais reativa. Mas não é só a amígdala que pode mudar de tamanho. Isso também pode acontecer com outras áreas do sistema límbico. Exames de pessoas com transtorno de estresse pós-traumático mostram que as áreas do sistema límbico dessas pessoas, elas são mais reativas quando comparadas com pessoas que não têm transtorno de estresse pós-traumático. Também pode acontecer que algumas pessoas apresentem uma atrofia do sistema límbico. Já se observou que pessoas com depressão maior podem ter o seu hipocampo reduzido. O hipocampo é a área responsável pela memória. Assim, o sistema límbico é uma área do cérebro muito plástica, muito maleável. Ele é maleável o suficiente para mudar de tamanho em função de determinadas experiências ou dos estados emocionais que nós vivemos. Se o excesso de estresse é capaz de aumentar o tamanho da amígdala, quais as consequências disso? Eu vou falar das muitas funções da amígdala, porque ela não está só associada com o medo, o estresse ou a ansiedade, mas com muitas outras coisas. A amígdala está interligada com o resto do cérebro, ela funciona como um centro de comando das emoções. Ela também é uma das principais responsáveis pelas nossas emoções positivas, gerando bem-estar físico quando nós temos emoções positivas, como alegria, por exemplo. Ela funciona como um arquivo de memória das emoções.
Ela que nos diz como reagir emocionalmente a qualquer evento, externo ou interno. Então a amígdala não reage só aos fatos externos, mas também aos internos, como eu falei, por exemplo, naquela questão da briga. O mesmo acontece quando você se lembra de alguma coisa positiva que você viveu, de uma data feliz. Nesse momento, você também está ativando sua amígdala. Além disso, ela também é o centro de controle da agressividade. Estudos mostram que pessoas com a amígdala hiperestimuladas são muito mais propensas a reagir de uma forma agressiva e violenta a alguns estímulos, e que pessoas com a amígdala danificada podem ter dificuldades em conseguir se defender. Isso mostra como existe uma relação muito próxima entre medo e agressividade. Além disso, olha que interessante, a amígdala também está relacionada com o desejo sexual e ela tem influência na nossa relação de saciedade com a comida. Por fim, a amígdala também é responsável pela empatia. É essa região do cérebro que nos permite interpretar as emoções dos outros. Ela que nos permite que nos coloquemos no lugar dos outros. Então, é impressionante o que ela faz no nosso cérebro e no nosso corpo. Assim, se os neurônios da amígdala estão hiperativados, nós podemos apresentar dificuldades em todos esses campos da vida. Dificuldades em lidar com emoções positivas e negativas, podemos ser hiperreativos aos estímulos externos e internos, o que nos gera um estado de ansiedade e estresse permanente. Podemos ter um desequilíbrio em relação à nossa agressividade, estando num estado de luta ou fuga permanente. Podemos ter dificuldade em sentir empatia, ter o nosso apetite e o nosso desejo sexual desregulados. Então, o nosso corpo ele está preparado para viver situações de estresse, para reagir ao perigo e depois voltar ao normal. Quer dizer, o estresse, como eu já disse, ele pode ser bom. O problema é o excesso. O problema é quando você não consegue sair do estado de estresse e isso é que pode nos prejudicar. Como o estresse nos prejudica? Voltando um pouco para a biologia do estresse, a amígdala, sob estresse causado pelo medo, estimula o hipotálamo. O hipotálamo vai causar a liberação principalmente de dois hormônios, o cortisol e a adrenalina. Pois bem, o que fazem o cortisol e a adrenalina? O cortisol também é chamado de hormônio do estresse. Quando ele está regulado, ele ajuda o organismo a controlar o estresse, a reduzir as inflamações, mantém a pressão arterial e mantém o nível de açúcar no sangue constante. A adrenalina, por sua vez, ela atua principalmente no sistema cardiovascular. Quando ela é liberada, ela desencadeia a resposta de luta e fuga no corpo. A adrenalina faz com que as passagens do ar se dilatem, para levar mais oxigênio para os músculos. A capacidade de sentir dor também diminui. É por isso que a gente pode continuar lutando mesmo quando a gente está machucado sem perceber. Ela também aumenta o nível de glicose no sangue. Esse aumento do nível de glicose permite que você tenha energia muscular caso você precise correr ou lutar. Então, esses hormônios, eles fazem com que a sua pressão sanguínea suba, que o coração acelere, que grande parte do sangue se dirijam mais para os membros do que para os órgãos internos. Seu sistema imune já está ativado, te preparando para um processo de recuperação caso você se machuque. Então, é impressionante. Depois que você consegue escapar do perigo, quando baixam os níveis hormonais, você pode começar a sentir sua pressão baixar, as pernas ficarem trêmulas, o coração desacelera. Você volta a respirar fundo, pode sentir enjoo, pode sentir emocional, pode ter vontade de chorar. Seu corpo se relaxa depois de algum tempo do susto. Ele se relaxa e ele volta ao normal. Essa resposta ao estresse é positiva. No entanto, o que acontece quando você não consegue voltar ao estado normal? Quando o estresse é continuado. Nesse caso, você vai ter um nível de hormônio em excesso circulando no seu sangue. E esse excesso, o que ele pode causar? Aumento de pressão arterial, doenças cardiovasculares, problemas gastrointestinais, diabetes, fadiga crônica, queda de cabelo, doenças autoimunes, problemas de concentração e de memória, enxaqueca, depressão, ansiedade, irritabilidade, insônia, redução da libido sexual, disfunção erétil, alteração do ciclo menstrual, dentre outros problemas. O estresse crônico, ele é considerado tóxico e pode ser muito prejudicial para a saúde de uma pessoa. Nas relações onde há violência íntima ou violência doméstica, quando um dos parceiros ou um dos pais tem um perfil de personalidade narcisista, essas pessoas elas geram um grau de estresse continuado muito grande. É por isso que as pessoas que sofrem abuso, elas podem apresentar tantos sintomas: confusão mental, perda de memória, depressão, ansiedade, diabetes, desequilíbrio alimentar, insônia, entre outros problemas. Essa pessoa está tendo a sua amígdala permanentemente ativada por situações de medo dentro de casa. Ela fica sem um espaço seguro. Isso tem um impacto enorme na sua saúde física e mental a longo prazo. E o estresse pode sim reduzir a qualidade de vida e a expectativa de vida de uma pessoa.
O estudo sobre experiências adversas infantis, o ACEs Studies, que foi conduzido por Vincent Felitti e Robert Anda, que eu falei no meu vídeo sobre violência contra crianças, ele fala exatamente sobre isso. Como situações de grande estresse vividas por crianças podem reduzir a expectativa de vida de uma pessoa em até 20 anos. Eu vou colocar o link na descrição, caso você queira vê-lo. Então, muito bem, se você está vivendo uma situação de estresse continuado, o que é que você pode fazer? Minha primeira sugestão é que você avalie quais são os fatores que estão geradores de estresse na sua vida. Esses fatores eles podem estar sob seu controle ou não. Se eles estiverem sob seu controle, você pode tentar fazer alguma coisa para minimizá-los, tentar diminuir as fontes de estresse. Esse é o primeiro passo. No caso de uma relação de abuso narcisista, é por isso que se fala tanto contato zero. Mas é importante lembrar que tem pessoas que não conseguem, não podem fazer contato zero por N razões. Essas pessoas, elas vão ter que tentar minimizar o impacto da relação com o narcisista. Elas vão ter que buscar formas de estabelecer limites, de tentar manter um equilíbrio interno. É muito difícil. Depois de reconhecer os fatores estressantes, o que você pode fazer para se recuperar do estresse crônico? Eu gosto da visão fenomenológica de Amy van Deurzen, uma terapeuta existencial nascida na Holanda, que propõe um processo terapêutico que lida com 4 diferentes dimensões da vida de uma pessoa. As dimensões física, pessoal, social e espiritual. No campo físico, para te ajudar a se recuperar do estresse crônico, a prática de exercícios físicos e uma boa alimentação são muito importantes para o controle do estresse. Como eu falei no início, corpo e mente eles são uma só coisa. Você pode influenciar o seu corpo a partir da sua mente, mas também você pode influenciar a sua mente a partir do seu corpo. Elas são chamadas de top-down, quando é de cima para baixo, relação da mente com o corpo, e bottom-up, de baixo para cima, do corpo para a mente. Às vezes é mais fácil começar pelo corpo. Muitas pesquisas mostram como exercícios físicos baixam o nível de cortisol no sangue e ajudam na produção de serotonina, de dopamina e de endorfina, que são neurotransmissores que podem te ajudar na sensação de bem-estar. Há uma relação direta entre o nosso corpo e as nossas emoções, mas não transforme isso em mais uma fonte de estresse. Se possível, pratique meditação, yoga, tai chi chuan ou qigong. Essas práticas, elas incentivam a volta da atenção para o mundo interior. Elas coordenam respiração e movimento e possibilitam a regulação da impulsividade. Segundo a neurocientista Sara Lazar, já existem mais de 5.000 estudos sobre a influência da meditação no cérebro. Já está provado que meditar frequentemente altera as nossas estruturas cerebrais. A meditação reduz o tamanho e a reatividade da amígdala e aumenta a espessura do córtex pré-frontal, promovendo a clareza de pensamento e possibilitando a tomada de decisões mais conscientes. Estudos de Sara Lazar mostram que 8 semanas de prática de meditação já são suficientes para produzir alterações cerebrais. Quarto ponto é fazer atividades que te despertem prazer. A fonte da alegria está no mesmo lugar da fonte do estresse, a amígdala. Buscar viver situações de alegria é uma forma de tentar reduzir o estresse. No entanto, se você está passando por um processo de luto, porque sair de relações abusivas pode gerar um imenso processo de luto, se acolha e respeite o seu tempo. Além disso, busque estabelecer relações sociais positivas, abraços, afetos, sexo, amizade, afetividade, calor humano, compaixão, generosidade. Tudo isso participa na sua produção de ocitocina. A ocitocina é conhecida como hormônio do amor, ela nos acalma. O amor é conexão, é ligação, é expansão e torna a vida muito melhor. O afeto tem a capacidade de diminuir a sensação de dor. Se você desejar, se conecte com a espiritualidade. A espiritualidade é diferente de religião. Religião é uma criação humana coletiva que pode ser um ótimo caminho de conexão de uma pessoa com a sua espiritualidade. Mas também há outras formas de conexão com a espiritualidade independente de religião. E por fim, fazer terapia pode ajudar a lidar com o estresse. Se você viveu muitas situações de estresse e abuso, é possível que seja difícil para você conseguir organizar sozinho as suas emoções. A terapia é um espaço sem julgamentos, onde você pode processar as suas experiências emocionais e buscar se equilibrar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Aproveita, se inscreva no canal e ative o sininho. Próxima semana trarei um novo vídeo sobre psicologia, narcisismo e abuso narcisista. Eu espero ter ajudado e até a próxima. Tchau!